Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema Maracanã e o que o parlamento aqui do estado do Rio de Janeiro pode fazer, a Assembleia Legislativa, para tentar ajudar esse imbróglio Maracanã que tem deixado clubes, torcedores e a própria seleção brasileira sem saber o que vai fazer. A seleção não vai jogar aqui no Rio de Janeiro conforme queria o técnico Tite. Deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos, recentemente, coisa de 2 semanas atrás, uma semana atrás, foi realizada uma festa funk no Maracanã. Vários MCs e os vizinhos ali do Maracanã ficaram muito irritados, postaram inclusive vídeos na internet, queima de fogos de madrugada, 4h30 da manhã, barulho ensurdecedor, torcedores protestando nas redes sociais, porque o estádio não tem jogo de futebol, mas tem estas festas, porque aí a Odebrecht precisa também faturar. E o conceito estádio, que não existe mais, passa a ser uma arena. Então ela tem esporte, ela tem cultura, ela tem música, ela tem tudo. Tem até casamento, como já teve também. E aí, deputado Luiz Paulo, teve festa funk, barulho, queima de fogos de madrugada, a vizinhança ficou irritada, querendo ver jogo e não teve. E não Futebol tem. que é bom. O vício está na origem, porque quando ali classificaram na concessão como arena multiuso, É verdade. como uma arena multiuso, e quem fez os estudos de viabilidade foi a empresa do senhor Ike Batista, que depois participou também do processo da concessão, ali viciou a licitação. Então, o que está se colhendo hoje foi exatamente o que aconteceu lá atrás, que todo mundo, mas e aí o parlamento gritou, mas uma parcela significativa da sociedade não denunciou, não tomou medidas, porque visava a Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo que o Brasil perdeu da Alemanha lá no Mineirão. 7-1 no Mineirão. É verdade. E não chegou a fazer a final no Maracanã. Não jogou, né? Mas eu estou lembrando isso porque quando você começa as coisas erradas, depois você consertar no meio do caminho, não tem saída. E qual é a encruzilhada hoje? O Estado, né, isto é verdadeiro, está quebrado. Pela má gestão continuada, está quebrado. Então, ele diz que não tem recursos para assumir porque não tem dinheiro. Deve a folha, deve maio, junho, julho, 13º, etc. De outro lado, a Odebrecht está lá. Então, tinha que fazer uma negociação, um procedimento licitatório, né, para que o Estado e os próprios clubes fossem os gestores do Maracanã. Porque aí esses custos cairiam. Cada um entra lá com um pedacinho, etc. E uma gestão competente, fiscalizada, enfim. Porque fora disso, não tem saída. No que disse aí o deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos, a Assembleia, no caso aqui, o Parlamento, teria como, digamos assim, bem na linguagem do esporte, intermediar, fazer um meio-campo entre clubes, federação, CBF, para que isso acontecesse? Você acha viável? Primeiro dizer uma coisa. O velho Brizola dizia assim, quando o método é errado, vai dar errado. Agora, o governo do Estado, ou o governo, não pode dizer que não houve aviso, que não houve crítica, que não houve sugestões. Porque às vezes nós ficamos aqui no exercício do mandato, mas oposição. Ninguém quer destruir o governo. Mas o governo não acolhe, não ouve. Aliás, quando fala em dar uma outra destinação, até incompatível, e eu falo isso, deputado Luiz Paulo, é reconhecido como um defensor também do Teatro Municipal. Lá tem formatura, posses de diretorias, etc. Agora, o corpo artístico está lá. Que também não recebe. Sem receber, sem nada, Verdade. E ao mesmo tempo demonstrando a importância, né? Sim. Fazendo espetáculos nas escadarias, ou pelo menos dando a destinação correta, com bilheteria aberta ou pequeno. E o governo do Estado? Diz assim, vamos ceder o Teatro Municipal, alugando, que é uma forma de ter recurso.
e ali fica o corpo artístico no sofrimento. Mas no Maracanã, eu entendo também isso, que deveria haver uma reunião responsável dos clubes de futebol. Os clubes de futebol poderiam buscar, inclusive através de patrocínios, etc., mas ter o Maracanã como uma espécie assim, de símbolo maior para recepcionar o futebol brasileiro. Não é possível o que está acontecendo. É assim, é inaceitável. É uma tristeza, né, deputado? Uma tristeza. De repente, botam lá outros espetáculos, o campo fica, a grama, não sei o quê. Ah, mas é a destruição. Aliás, é preciso dizer que a obra do Maracanã não está completa. Há vários espaços no Maracanã que estão lá como obra inacabada. Estão lá completamente deteriorados. Então, o governo está aí sobrecarregado, com todas as dificuldades que ele próprio, o governo, criou. E o Maracanã também é uma espécie de símbolo desse descaso ou dessa incompetência. Agora, o senhor pode dizer uma coisa, que nós ficamos culpando o governo, Luiz Paulo. Quando o deputado Luiz Paulo lembra aqui, a liminar que foi concedida, e em 45 minutos ela foi cassada, é preciso dizer também que existe uma espécie de cumplicidade generalizada. Porque falam do legislativo, do executivo. E aí? E aí? Os senhores querem ver um outro assunto e que não tem sido comentado muito, mas eu conheço pessoas, eu não sei se os senhores têm cadeiras perpétuas no Maracanã. O senhor tem? Não. O senhor tem? Já tive. Já teve. Muito bem. Eu tenho amigos que têm cadeira perpétua no Maracanã. A FIFA já pagou ao governo do Estado, e de forma antecipada, inclusive, antes da Copa do Mundo, ressarcindo a utilização das cadeiras perpétuas do Maracanã, porque aquele era um direito do cidadão, aquele é uma propriedade do cidadão. Muitos estão sendo vitoriosos na justiça. Mas não recebem, deputado Paulo Ramos. E aí o governo ainda não indenizou. O governo recebeu este dinheiro da FIFA e não repassou da forma de indenização, deputado Luiz Paulo. Meu querido, se não está pagando a folha do funcionalismo, vai pagar as cadeiras perpétuas? Mas espera aí, Vai deputado, entrar... já recebeu o dinheiro. Sim, mas ele já recebeu tanto dinheiro da contribuição previdenciária e E não não paga repassou para pagamento das pensões e aposentadorias. Essa dívida vai entrar em precatório. É apropriação indébita. Só que tem um detalhe. Não repassa os empréstimos que tu paga desconto em folha, porra. O que tu Existe quer? um detalhe. Quem é que é responsabilizado por isso? Porque a responsabilidade política é uma coisa. Uhum. O senhor fala Porque- pessoal, Pessoal, porque termina o governo, aí passa para o passa outro. para o outro. Nós estamos vendo aqui no município do Rio de Janeiro essa confusão. Assume um prefeito, poucos meses depois, ele diz que o município está enfrentando dificuldades, mas o anterior estava com tudo em dia, e fica o dito pelo não dito. Quem sofre É a população. é a população. Porque, olha só, as responsabilidades têm dois níveis de responsabilidade na justiça. Um é a criminal, quando existe o crime, e a outra é a improbidade. E a improbidade, em uma das vertentes, o improbo, ele tem que ressarcir os cofres públicos daquele prejuízo. E aí o improbo é o gestor. Então, são duas ações distintas. Hoje até se usa muitas vezes você fazer a criminal e a de improbidade. Mas eu quero me ater na área civil à improbidade. Porque o gestor, a improbidade, que não está na área criminal, exatamente porque ela visa muito diretamente o gestor. E uma das coisas da improbidade é da inelegibilidade e devolução ao erário daquilo que foi gerido errado. Se você recebeu um dinheiro que era para dar a outrem e você não fez, você cometeu improbidade. Porque eu me lembro, deputado Paulo Ramos, que na época os colegas ficaram mantendo contato com a FIFA e o dinheiro, a FIFA provou por A mais B que enviou o dinheiro para o governo do Estado de forma antecipada para ressarcir as pessoas das cadeiras. E foi o que o deputado Luiz Paulo falou, deputado Paulo Ramos. E aí, a improbidade, cadê a punição? É que nós vivemos uma área, num momento assim,
conturbado, tão confuso, que eu fico me lembrando do ex-prefeito e agora deputado federal, Celso Jacó, que está lá condenado pela construção de uma creche. E o deputado Luiz Paulo, outro dia assim surgiu, o prefeito lá de Mesquita, que fez um empréstimo na Previdência do próprio município, com termo de ajuste de conduta, cercado de tudo, ele fez. Para pagar a Para folha. atualizar o pagamento dos servidores. Aí a Câmara de Vereadores... O caçou. Recentemente, né? Então, para dizer o seguinte, nós pegamos assim, coisas consideradas menores, com um tipo de consequência. E as coisas maiores, com responsabilidades antecipadamente sepultadas. O senhor disse que teve cadeira perpétua no Maracanã, vendeu. Se o senhor, por exemplo, tivesse essas cadeiras, o senhor não recebeu o dinheiro, como as pessoas não receberam, até quem entrou na justiça, o que o senhor faria? Na verdade, você tem que perseguir o cumprimento, o respeito ao seu Medida direito. judicial. Não, você tem que pedir a execução. Agora, é aquele problema. Entra em precatório, o que... Vai receber papel? Mas ele tem prioridade. Tem prioridade, é idoso. É idoso. Ele me provoca, não tem problema não. Tá certo. Então, essa solução Maracanã, porque o torcedor acaba sendo prejudicado. Para você ter uma ideia, o custo do Maracanã é elevado, conforme os senhores falaram aqui. A seleção vai jogar agora contra o Equador, final do mês agora de agosto, lá na Arena do Grêmio. O ingresso mais barato, R$ 160, e o mais caro, R$ 800. O Maracanã certamente seria bem mais caro em função da infraestrutura e do estádio ser maior do que a Arena do Grêmio. A popularização, que não existe mais do Maracanã, deixou de existir com esse novo estádio, deputado. Não tem mais no estádio popular. A situação é tão dramática e também reveladora que até a torcida do Flamengo embranqueceu. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte: vai jogar na Ilha do Governador, na Ilha do Urubu, para 15 mil pessoas. O Botafogo diz assim: eu vou jogar no Engenhão, porque são 40 mil pessoas que cabem lá, 45 mil. É mais barato. Agora, se deixa um estádio que é conhecido mundialmente, que tem uma história no futebol mundial, não é só brasileiro, de lado. Mas como é que fica isso? Vou pegar o exemplo de ontem. São Paulo. Tem a Arena do Palmeiras, tem a Arena do Corinthians, tem a Arena do São Paulo. Morumbi. Tem Vila Belmiro. Santos. Onde é que foi o jogo ontem? Pacaembu. Pacaembu. Estádio municipal. Então, se o Pacaembu pode ser municipal, por que o Maracanã também não o poderia? Aliás, o nome, porque aqui foi capital, estádio municipal. De qualquer maneira, o que tem que ficar registrado é que é preciso, com urgência, encontrar uma solução, né? Uma solução para o Maracanã. Não é possível, porque isso causa um sofrimento muito grande. E a solução não passa só pela gestão. É criar mecanismos que permitam o acesso do torcedor ao Maracanã. Inclusive, o torcedor de baixa renda. O povão, né? O povão. Claro. E só tem saída se tiver o braço do Estado. Mas está complicado. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O tema foi o que o parlamento pode fazer para resolver este assunto Maracanã. E nós contamos com as presenças dos deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos. Deputado Luiz Paulo, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. E com tristeza a gente verificar que, por inação do governador, o Maracanã ainda está sem saída. Ele está empurrando com a barriga para depois de 2018. Também agradeço a presença do senhor deputado Paulo Ramos aqui no Arena sobre este tema, né? Esperar também que os principais clubes de futebol também assumam alguma responsabilidade diante da irresponsabilidade do governo. Maracanã é um patrimônio que tem que ser, ele não tem que ser preservado, tem que ser preservada a destinação. Ele tem que recuperar o prestígio que vem sendo perdido. Perfeito. Você também, telespectador, pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.